Saúdo a todos em nome de Jesus. Estamos aqui substituindo o irmão Bruno. Ele estava numa escala de missões em Soledade, por isso não teve como ministrar nessa noite. Mas aqui estamos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 36. Logo após a leitura, quero convidar aqui o pastor Ivanildo Costa para interceder por nós e agradecer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, pela leitura da palavra que ouvimos, Senhor, e que a mesma, Deus bendito, encontre lugar nos nossos corações nessa noite, Senhor. Te apresentamos, Pai, o teu servo, pastor Arthur, que tem agora a incumbência de trazer uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, fala conosco nesta noite, de acordo, Senhor, com a tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença do teu Espírito em nosso meio. Continua, Senhor, conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a seguinte temática: deixando a sua marca no mundo. Deixando a sua marca no mundo. Lembrando que por mundo aqui eu não me refiro ao planeta Terra e todas as pessoas saberem das coisas que você fez ou deixou de fazer. Eu tenho como propósito mostrar que aqueles que encontraram-se com Cristo, entregaram a sua vida a Ele, temos o dever de deixar a nossa marca de testemunho. Se não é no mundo, poucos conseguiram esse feito, mas nós somos chamados por Deus para deixar a nossa marca na nossa família, na nossa vizinhança, na comunidade em que nós fazemos parte. Por isso que não se sinta cobrado se você fechar os seus olhos aí com 90 anos de idade e o mundo nunca ouvir falar de você. Antes importa que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, né? Deus sabe que você existe, Deus sabe que você é filho dele, pertence a ele, logo toda a nossa vida, todo o nosso testemunho deve apontar para a glória e exaltação do nome de Jesus. Nessa noite, olhando para uma mulher em específico, por nome Dorcas, nós vamos ver como ela deixou sua marca, como ela foi uma discípula de testemunho exemplar, que impactou as pessoas que estavam em sua volta, a comunidade que ela fazia parte, ela impactou a cidade em que ela fazia parte, e aprove a Deus, a história dela está na Bíblia,
registrada para o nosso ensino. Então, aonde as Escrituras for lida, aonde essa palavra foi explicada e aplicada, o nome de Dorcas será lembrado, porque aprove a Deus que essa discípula deixasse o seu testemunho e a sua marca no mundo. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vejamos os exemplos que essa mulher nos deixou, para que nós possamos imitá-lo. E, claro, lições a serem tiradas nesta vida. Primeiro, ela era conhecida como discípula de Jesus, está aí no versículo 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tábata, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Eu friso aqui a palavra notável. Isso mostra-nos que era comum na igreja cristã os irmãos darem esmolas, os irmãos fazerem boas obras. Na verdade, essa é uma das evidências externas que a nossa conversão é verdadeira. Paulo dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 10, de que as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então o salvo, ele tem uma marca de boas obras, de ter um testemunho exemplar, de deixar na sua marca de que teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas Lucas, quando vai falar sobre Dorcas, Lucas não diz que ela apenas dava esmolas. Lucas também não diz que ela apenas era conhecida pelas boas obras que fazia. Mas Lucas diz que ela era notável. É como se ela fizesse um pouco mais. É como se ela fizesse questão de, por ser discípula de Cristo, ajudar um pouco mais, sacrificasse um pouco mais, deixar que o nome de Jesus fosse conhecido pelas boas obras que fazia. E é interessante, irmãos, que esses adjetivos, boas obras e dar esmolas, vem logo após o nome de Dorcas. Sabe qual é o desafio aqui? É voltar para o texto e continuar a leitura dizendo assim. Traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável. 2 pontos. Tire o nome de Dorcas e coloque o seu. Dona Maria era conhecido. 2 pontos. O que colocaríamos aqui? Arthur era conhecido. 2 pontos. Quais eram os adjetivos que colocaríamos no meu testemunho e no seu? Porque Dorcas, ela era notável. E alguma coisa acerca de Dorcas tinha o que dizer. E é interessante que Lucas diz o que era. Ela era notável pelo testemunho que havia, pelas boas obras e pela esmola que fazia. Então, ser cristão nominal é uma incongruência, era uma contradição de termos. Porque ser cristão já é ter a marca de boas obras, é já evidenciar que Jesus mudou a sua vida e a sua conduta. Aonde o nome cristão vai, as boas obras devem acompanhar, o bom testemunho deve acompanhar. É impossível o nome cristão chegar e o mau testemunho andar junto. Ou um vai chegar, ou o outro, mas os dois, não. Por isso que Dorcas é um exemplo notável de uma mulher que deixou a sua marca no mundo pelas boas obras que fazia. Mas apesar disso, olhe como ela era especial, versículo 37 e 38. Era especial, mas aconteceu isso com ela. Olha o que diz aí o 37 e o 38. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Olha o 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Aqui tem uma mudança aí na rotina. Meus irmãos, homens bons morrem. Mulheres boas com seus testemunhos exemplares também morrem. Dorcas, é inquestionável que ela era uma mulher de Deus. Dorcas morreu, mas a congregação que ela fazia parte não quiseram enterrar Dorcas. Ela era tão preciosa que, qual é o processo natural após a morte, irmãos? Sepultamento, não é? Morreu, é fato que morreu, está aprovado, está aprovado. Segue-se a cerimônia fúnebre e enterra.
Mas com a vida de Dorcas não foi assim. Foi fato que ela morreu. Mas as irmãs souberam que Pedro estava perto. E disseram assim: manda chamar Pedro. Meus irmãos, há pessoas que morrem de 6 horas da manhã. E de 6h30 o enterro. De tão ruim que era. Porque não dá saudade. Cedo vai, e cedo morre, cedo vai, e alívio nos traz. Mas Dorcas não trouxe alívio com a sua morte. Ela trouxe pesar, ela trouxe tristeza, e que se Dorcas ficasse um pouco mais naquela comunidade, feliz seria mais aquela comunidade. Mais abençoada seria aquela comunidade com a vida de Dorcas. Dorcas não valia a pena aquela mulher morrer. Ela era tão útil, meus irmãos, na casa de Deus. Ela deixava a marca de Cristo a tal ponto de que nem após a sua morte quiseram sepultá-la. Vamos interferir nesse negócio. Vamos chamar Pedro para... Vai que Deus dá um jeito nesse negócio aqui. Quer dizer, Dorcas deixou uma marca tão extraordinária em sua comunidade que não quiseram enterrar a mulher. Aí mais uma vez se aplica a mim e a você. Meu amigo, morremos. Vamos deixar saudade ou alívio? No sepulcro de Dorcas, na lápide de Dorcas, ela ia ser conhecida como uma mulher de boas obras, notável de boas obras, e dava esmolas. Mas não quiseram nem fazer a lápide da sepultura de Dorcas. Não quiseram nem enterrar aquela mulher. Porque ela era tão notável e tão útil na casa do Senhor, que procuraram a Deus para intervir nesse caso. Pediram a Deus para que ficasse mais um pouco entre aqueles irmãos. Porque Dorcas deixou essa marca tão profundo na comunidade, que ela morta ainda falava. Já pensou? Olha o que as irmãs vão dizer a Pedro, por favor, continuando a passagem. No versículo de número 39. Mesmo morta, ela ainda falava. Versículo 39 diz assim: Pedro, foi chamar Pedro, ele veio. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziu-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. É mais ou menos assim: Pedro, elas não disseram isso, mas fizeram. Vale a pena orar por Dorcas. Olha o que ela fazia por nós. As viúvas que eram acolhidas por Dorcas levaram para Pedro vestidos que Dorcas havia feito e dado para aquelas irmãs. Era como se dissesse assim: Pedro, olha o que essa mulher fazia. Ela cuidava das viúvas. Irmãos, não existia INSS, viu? Ficou viúva, ficou. Tem filho, os filhos que cuidem. Se não tem, pede esmola. A realidade era essa, nua e crua. Dorcas era a mãe das viúvas, a ponto de fazer vestidos para aquelas que nem condições tinham. Por isso que as viúvas choravam diante de Pedro, traziam as vestimentas que Dorcas fazia e diziam assim: Pedro, vale a pena ressuscitar essa mulher. Ela tem cuidado de nós, ela tem sido útil no meio da casa de Deus. E olha o que essa mulher tem feito. É como se fosse uma pressão, mostrando as credenciais de Dorcas. Fica mais um pouco, porque você viva é útil na casa do Senhor. Fica mais um pouco. Mas aí aplica-se para nós. Vale a pena ficar mais um pouco? Tenho que se mostrar se fosse pedir para que ressuscitássemos você? Tenho que se mostrar se fosse um pedido para que ressuscitássemos? Lembrando, irmãos, que a ressurreição não está em nosso poder, viu? Se Deus ressuscita, é porque Ele tem um propósito maior. E compete a nós aceitar os propósitos de Deus, e não os nossos. Você acha que Dorcas não estava bem, meus irmãos? Estava bem. Estava na presença de Deus, estava descansando das suas fadigas, mas aprove a Deus que ela ficasse um pouco mais. E é interessante, irmãos, que foram atrás de Pedro, mostrar as credenciais de Dorcas, e o que Pedro faz?
Pedro ora, glória a Deus. Pedro ora. Pedro vai apresentar a Deus a vida dessa mulher. Olha o que o texto diz no versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, realmente a mulher estava morta, e disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas a bênção continua com a ressurreição de Dorcas. Olha o que diz o versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levou-a, chamando os santos, e especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Quer dizer, a quem Dorcas tanto ajudou, a quem Dorcas tanto cuidou, aprove a Deus ressuscitá-la e trazê-la de volta exatamente para com as viúvas. Era como se Pedro estivesse dizendo: olha, viúvas, está aqui o que vocês pediram a Deus. Aprove a Deus que ela ficasse mais um pouco. Aprove a Deus que ela cuidasse mais um pouco de vocês. Porque essa era a marca de Dorcas. Era uma discípula conhecida e amada. E quanto mais tempo ela tivesse sobre a terra, o bem ela fazia, o bem ia se multiplicar. Porque ela era uma discípula de Jesus. E tinha deixado a sua marca. Após a ressurreição de Dorcas, olha o que continuando a passagem, para concluirmos. Versículo 42 diz assim: e se tornou conhecido por toda Jope a ressurreição dela. Sabe o que foi que aconteceu? E muitos creram no Senhor. Que maravilha, né? Dorcas deu o seu testemunho viva. Dorcas deu o seu testemunho morta. E Dorcas deu o seu testemunho ressuscitada. Ela impactou a vida daquela comunidade em vida, em morte e ressurreta. Isso é uma mulher exemplar, não é? Isso é um testemunho eficaz e edificante. E que nós sejamos Dorcas. Que tenhamos o nosso testemunho em vida. Quem você pode ajudar, quem você pode deixar a marca de Cristo, da comunidade que você faz parte, nas boas obras que você pode fazer, faça. Porque algo vão dizer ao nosso respeito, de bem ou de mal. Dorcas não estava preocupado com o que ia dizer depois que ela morresse. A preocupação única e legítima de Dorcas é ser conhecida como discípula de Jesus. Isso era o propósito da vida de Dorcas, e foi notável e deu certo. Porque a verdadeira conversão acompanhou a vida de Dorcas. Depois que ela conheceu a Cristo, a vida dela nunca mais foi a mesma, e aprove a Deus trazê-la. Aprove a Deus trazê-la. Por mais que nós não testemunhemos ressurreição, em relação à sua ou à minha, morreu, ressuscitou. Mas existe uma ressurreição que todo cristão deve passar, não é? Nós passamos da morte para a vida. Antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos. E a nossa vida sem Cristo, o apóstolo Paulo dizia que eram coisas velhas. Era uma vida de pecados, era uma vida de desobediência. Nós olhamos para trás com vergonha. Paulo chegou a dizer que as coisas do passado dele e das coisas que ele se vangloriava, ele considerou esterco, perca, por amor a Cristo. Se você não experimenta uma ressurreição em morte, no sentido literal que Dorcas experimentou, mas a ressurreição espiritual você tem que experimentar. Você tem que passar da morte para a vida. Quando você ouve a palavra de esperança, de salvação, que é o Jesus Cristo da vida de Dorcas, que acompanha a sua vida também. Que você seja marcado para o antes de Cristo e o depois dele. Dorcas foi uma cristã que evidenciou essa salvação em vida. Essa salvação quando estava morta e quando ressuscitou. E quando você, meu irmão, entregou a sua vida a Jesus, seu testemunho tem que ser outro. Sua vida tem que ser outra. As boas obras devem acompanhá-la. O testemunho deve acompanhá-lo. Porque Dorcas foi uma discípula notável
e deixou a sua marca no mundo. E que eu e você possamos fazer o mesmo. Aqui agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus.